consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Fazer uma curtinha oração. Para quem tem o livro, está na página 327. Para quem não tem, eu vou ler pausadamente e todos repetem, tá bem? Lembrai-vos, São José, e implorai por nós, a vosso Filho adotivo. Pedi a vossa Santíssima Noiva, a Virgem Maria, que olhe carinhosamente por nós, pois é a mãe daquele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Com carinho, para acolher nossa amiga, parceira, irmã de caminhada e de fé, a Tarciana, que será a palestrante hoje conosco. Já peço desde já uma Ave Maria pela intercessão de São José, que as suas palavras sejam conduzidas por Deus no Espírito Santo, pelas mãos da Santíssima Virgem de São José, aos nossos corações, às nossas mentes, conforme a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui hoje com vocês, podendo partilhar um pouquinho, sobre o nosso glorioso Pai São José e este caminho de consagração que nós estamos realizando. Antes da gente iniciar propriamente a fala, nós vamos agora escutar uma canção que é muito famosa, de São José, que chama Simplesmente José. Então, peço que todos possam ouvir a música que foi composta pelo Eugênio Jorge, e ele conta a história que eles estavam num acampamento de oração, lá na Canção Nova, para homens. E durante esse acampamento, ele ouviu no coração, como uma locução interior, essas palavras que ele compôs essa canção. Então, é o próprio São José que fala através da voz do Eugênio Jorge. Então, ouçamos com atenção e peçamos já que o Espírito Santo venha preparando o nosso coração para que a gente compreenda bem as maravilhas, as glórias do nosso Pai São José.
tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Essa canção, ela fala aqui: meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Então, para a gente começar a entender um pouquinho a grandeza de São José, ele é o único, não existe nenhum, nem existirá outro, que o próprio Filho de Deus chamou de pai. Não existe outro e não haverá. Então, a grandeza de São José, ele é tão grande que muitas vezes a gente não consegue nem compreender. Por quê? Ele não falou nada. Não falou nada. A gente não sabe, né? Nem um azinho. Na palavra de Deus não existe nenhuma palavra dita por São José. Somente o quê? Que ele fez conforme o anjo apareceu no sonho, ordenou. Então, ele é um homem de oração. É um homem justo, de oração, humilde, obediente e um homem forte. Nesse período que nós vamos começar hoje começa, dia 15 de fevereiro, iniciam os exercícios espirituais para a gente terminar a nossa consagração, os 33 dias, no dia 19 de março, que é o dia que nós nos consagraremos aqui na igreja, na Santa Missa. Então, hoje, a gente começa o estudo do livro, né, propriamente dito. E todo o caminhar do livro, como já o padre falou na semana passada, eu vou só reforçar. Cada dia, né, vai ser desenvolvido através da ladainha de São José. Cada dia, por exemplo, São José Fortíssimo. Vai ter um texto no livro específico desenvolvendo este tema.
né? São José, terror dos demônios, também vai ter um tema específico. Hoje é o primeiro dia, nós enviamos no grupo já, a Érica, né, enviou o primeiro dia que precisa ser lido, né, e tem a oração do dia. Neste primeiro dia, só vai ter uma leitura. E a oração da ladainha de São José e do Veni Santo Espíritos, que a gente já vai rezar aqui. Então, as orações de hoje, nós já vamos rezar aqui. Já rezamos a primeira e, no final, nós vamos rezar a ladainha de São José. Tá? Amanhã vai ser parecido com hoje. Também, nós vamos enviar no grupo do WhatsApp. Vai ter uma leitura só, que é do segundo dia, e a oração específica, a ladainha de São José todos os dias. A oração de amanhã é o Memorare a São José. No terceiro dia, que é segunda-feira, vai ter uma alteração, e que todos nós, do terceiro até o 33º, vai ser assim. Como? Vai ter a oração da ladainha de São José, né? Vai ter a leitura do dia, terceiro dia, vai ter uma leitura no livro. E no final da leitura do terceiro dia, o autor vai indicar uma leitura espiritual que está na parte 2 do livro. Aí ele já coloca a página. Então aí a gente vai lá e faz a oração da leitura, né? Lê e medita, reflete sobre aquele tema. É importante a gente ter, eu prefiro, né? Não sei, às vezes alguns não são desse jeito, mas você tem um caderno, você faz a leitura e vai anotando no caderno aquilo que te chamou a atenção, né? Aquilo que está falando ao seu coração, aquela sugestão que o Espírito Santo está dando para você no seu dia a dia, né? Porque São José é um homem do dia a dia, é um homem do trabalho, é um homem da oração. Então, São José, ele não é, por exemplo, a mim hoje aqui, estou pregando a palavra, né? Pregando sobre São José. São José não fez isso. Ele pregou com a vida dele, com o sim dele, né? Com a prontidão dele. No livro, a gente tem uma frase do nosso querido Papa São João Paulo II, que diz assim: o crescimento de Jesus em sabedoria, em estatura e em graça deu-se no âmbito da Sagrada Família, sobre o olhar de São José, que tinha a alta função de o criar, ou seja, de alimentar, vestir e instruir Jesus na lei e no ofício, em conformidade com os deveres estabelecidos para o Pai. O que quer dizer isso? Primeiro de tudo que nós precisamos entender, na história da igreja, somente agora, né, a partir do século XIX para cá, que começou-se a desenvolver uma teologia específica para São José. Por que isso? Porque no início da igreja, primeiro o Espírito Santo precisava, né, nos mostrar que Jesus ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Se no início já se falasse assim, o pai de Jesus é José, aí as pessoas iam confundir, né? Ia ficar meio perdido. Mas ele é filho de Deus e tem um pai humano, né? Então ia ficar meio confuso. Então tudo Deus sabe, a providência de Deus ela não erra. Então Deus começou a revelar São José na vida da igreja somente depois de 1.800 anos de igreja, né? Por quê? Jesus ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nossa Senhora,
ela é a Imaculada. Ela já é a plena de graça. São José vem em grau, por exemplo, o primeiro de todos é Jesus, né? Deus, Jesus é Deus. Então, o primeiro de todos é Jesus. Depois, a Virgem Maria. Tanto é que, desde o início, é difícil a gente chamar Nossa Senhora de Santa Maria, não é? Geralmente, como que a gente chama Nossa Senhora? Santíssima. Santíssima Virgem Maria. Porque ela está logo abaixo de Deus. De toda a criação de Deus, a Nossa Senhora, ela é mais bela, mais pura, né? Não há outro igual a Nossa Senhora. Nossa Senhora está acima dos anjos. E em terceiro lugar, depois da Virgem Maria, vem São José. E depois de São José que vem todos os outros santos, né? Que nós temos devoção. Santo Francisco de Assis, Santo Padre Pio, todos os santos, Santa Teresinha, estão abaixo de São José. Porque a Sagrada Família, são 3 pessoas, não são? Jesus, Maria e José. Nosso Deus é um Deus, mas em 3 pessoas também. E Deus, quando nos criou, os seres humanos, Deus nos colocou no paraíso terrestre. Era para a gente sofrer? Era para o ser humano sofrer? Não. Deus criou o ser humano perfeito, né? Adão e Eva não tinham dor, não choravam, não tinha doença. E Deus colocou o paraíso para Adão e Eva cultivarem. Só que, infelizmente, o que aconteceu? Na prova, o que Deus colocou para provar Adão e Eva? Qual foi a prova deles? Deus colocou uma árvore, né? Diante de várias árvores, uma imensidão de árvores, Deus colocou somente uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus é muito claro, Deus não faz nada sem explicar. Deus sempre vai explicar para a gente tudo o que acontece. Só que a gente precisa escutar para poder aplicar. E aí, Adão e Eva, sabendo que aquele fruto não era para ser comido, porque Deus falou, se vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. Mas, infelizmente, Satanás seduziu Eva, que seduziu Adão, e eles não passaram na prova. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, expulsou nossos primeiros pais do paraíso terrestre, mas já ali prometeu para nós a salvação, né? Através da mulher que iria pisar a cabeça da serpente junto com a sua descendência. Quem que é a descendência de Nossa Senhora? Em primeiro lugar. Quem que é o único filho da Virgem Maria? Jesus. Nossa Senhora, nossa igreja, né, temos o dogma da perpétua virgindade da Virgem Maria. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. Ela só teve um filho, né? Jesus. E Jesus, quando estava na sua entrega, no seu sacrifício, para nos perdoar os pecados na cruz, nos deu a Virgem Maria como mãe de cada um que é membro da igreja. Então, Nossa Senhora, ela é a nossa mãe adotiva, né? Foi o próprio Jesus que nos deixou a Virgem Maria como nossa mãe. Mas por quê? Porque nós que somos batizados, fazemos parte da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo é
o corpo místico de Cristo, no qual Jesus é a cabeça. E nós somos os seus membros. E aí, tenho aqui não sei quem já fez a consagração pelo método de São Luís Grignon de Montfort. Lá no número 32, ele fala uma coisa muito importante que nos ajuda a compreender também a paternidade de São José também, tá bom? Ele diz sobre Nossa Senhora: segundo a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido de Maria foi o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um simples homem, filho por adoção de Deus e de Maria, ou seja, cada um de nós aqui. Ora, se Jesus Cristo, cabeça da humanidade, nasceu da Virgem Maria, também os predestinados, que são os membros dessa cabeça, devem, por necessária consequência, nascer dela. O que é isso? Uma mãe, ela dá à luz só a cabeça da criança? Não. Né? Se a mãe desse só à luz a cabeça da criança, a gente falava que ela deu à luz a um monstro, não é? Só a cabeça. Então, a mãe, que é a Virgem Maria, ela deu à luz a Jesus, que é a cabeça da igreja, mas ela também tem que dar à luz a cada um de nós. E tem um tópico também que São Luís fala assim: quem não tem Nossa Senhora por mãe, não tem Deus por pai. Então, é uma coisa bem forte, né? Se eu não tenho a Virgem Maria como minha mãe, infelizmente eu estou fora da igreja. Porque eu estou desobedecendo a uma lei que o próprio Deus estabeleceu. Que nós sejamos filhos adotivos da Virgem Maria. E São José também. São José, quem não tem São José por pai, também, infelizmente, vai ficar, vamos dizer assim, órfão. Porque Deus, quando Ele criou São José, Ele já visualizou tudo aquilo que São José iria ser, né? Primeiro de tudo, São José foi ele que deu o nome a Jesus. Foi ele que foi lá e registrou o nome santo, que hoje nos liberta, que nós proclamamos com nossa boca, né? Diante do Santíssimo, Jesus. Quem que foi lá e registrou, vamos dizer assim? Foi São José. Durante 30 anos da vida de Jesus, como que Jesus era conhecido? O filho de José. Ou o filho do carpinteiro. E Jesus, assim, a gente pensa assim, mas São José não falou nada. A gente pensa assim, ele deve ser só um qualquer. Igual, infelizmente, muitas vezes a gente escuta, né, protestantes falando que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Muitas vezes nós também acabamos não pensando na grandiosidade, né, que Deus fez São José e o papel principal que ele tem na nossa vida como cristão. É tão importante a gente entender esse papel de São José, porque ele vai nos defender, ele vai nos nutrir, ele vai fazer com que a gente cresça nas virtudes que são necessárias para que a gente seja salvo. Uma pergunta que eu quero... Todos trouxeram um caderno? Se puderem responder só... Eu vou fazer uma pergunta aqui. Se puderem responder no caderno. Só para a gente começar a refletir sobre essa importância. Qual é o objetivo, vírgula, a finalidade
da minha vida. Qual é o objetivo, vírgula, a finalidade da minha vida? Alguém quer responder? Gostaria de comentar? Vocês já pararam para pensar? Qual que é o objetivo da minha vida? O que a igreja ensina para nós? Que nós estamos aqui nessa terra para comer, beber, procriar, né? Ir lá no cinema, no shopping center. A gente está aqui para isso? A gente está aqui para ser um homem de sucesso no trabalho? Esse é o objetivo da nossa vida? Não. Se for, nós estamos com um possível caminhar para o inferno. O objetivo da nossa vida é amar e servir a Deus e assim salvar a nossa alma. O objetivo da nossa vida é sermos santos, como Deus é santo. E para isso, Deus é tão bom que Ele nos deixou a consagração a São José também. A primeira consagração que nós fazemos como cristão, qual que é? O batismo. Nessa consagração, Jesus nos toma para si e nós somos inseridos no corpo de Jesus. Essa é a primeira consagração. Só que, infelizmente, principalmente nós, hoje, vivemos num mundo cuja cultura ela foi construída para que a gente cometa o pecado sem sentir culpa nenhuma. Cometa o pecado como se isso fosse normal. Um exemplo bem claro. A pornografia. Ou a falta de modéstia no vestir. Quem que acha, por exemplo, que uma mulher de minissaia ou de alcinha, no mundo aí fora, o pessoal acha o quê? Normal. Só que isso é um pecado contra qual mandamento de Deus? Não pecar contra a castidade. Por exemplo, uma mulher que veste de forma imodesta, ela vai levar homens, principalmente, né, a olhar para ela e já desejá-la. Às vezes tem homens casados, né, acabam caindo nessa tentação. E a própria mulher não se valoriza. Outra coisa que é muito comum hoje, infelizmente. É fim de semana, não tem mais o dia do Senhor, que é o domingo, né? Muitos vão, eu vou para o fim de semana, eu vou para a chácara. Não obedecem o preceito, qual? De Deus. Terceiro mandamento, né? Guardar domingos e dias de festa. Isso só são 2 exemplos práticos para a gente ver como a nossa cultura hoje automaticamente faz com que a gente esteja em pecado e muitas vezes a gente nem percebe. Se a gente não tiver uma vida de oração, uma vida espiritual de leitura da palavra de Deus, de leitura de livros espirituais, graças a Deus nós vamos começar hoje, né? A leitura espiritual desse livro, a São José. A gente acha que está salvo, mas na realidade a gente está distante de Deus. E muitas vezes em estado de pecado mortal. E o estado de pecado mortal, o que acontece conosco? Se eu estiver em pecado mortal? Eu sou separado de Jesus, acontece a minha excomunhão. Eu sou tirado da comunhão da igreja. E para que eu possa retornar à graça de Deus, retornar à comunhão com a igreja, o que eu preciso fazer? Na confissão sacramental. Diante do sacerdote, eu me
confessar os meus pecados. E aí o sangue de Cristo me lava, me purifica e me reintegra ao corpo de Jesus. E aí Jesus, sabendo da nossa fraqueza, Ele criou, né, a Sagrada Família, Ele se fez homem dentro de uma família, para que nós, como seus imitadores, como cristãos, né, pudéssemos ter o auxílio da Virgem Maria e de São José. Podermos honrá-los como nossos pais. Mas não é só da boca para fora. A nossa vida de cristão, ela é uma vida de comprometimento. Todos os sacramentos da igreja exigem de nós um comprometimento. Deus quer derramar as graças, mas se a gente não se compromete, a gente mesmo coloca uma barreira à graça de Deus. E a gente não consegue usufruir desta graça. E aí, nós temos, né, como um dos nossos auxiliares, o nosso pai, São José. Na página 44, quem tiver o livro pode abrir. Página 44 do livro, vai falar assim. Depois, quem não tiver o livro, né, pode anotar no caderno, aí durante a semana pode ler também de novo, tá? Lá no último parágrafo da página. Se você quer ser membro da família trinitária no céu, precisa ser um filho de São José na terra. São José, seu pai espiritual, o ajudará a se tornar um verdadeiro filho do Pai Celestial. São José lhe ensinará como amar, orar, sacrificar-se e trabalhar. Ele lhe ensinará como fazer a vontade de Deus. O caminho para o céu é pavimentado de virtudes, e São José lhe dará um exemplo de santidade paterna. Com sua sagrada assistência, sua transição para a Trindade no céu será fácil. Ser membro da família de Nazaré, aceitar São José como pai, Maria como mãe e Jesus como irmão, é a maneira mais segura, fácil e rápida de se tornar um membro da família trinitária no céu. Agora eu pergunto, quem quer ir para o céu? Pode levantar a mão. Mas no céu só entra quem é santo. Aí eu falo para vocês, é fácil a gente ser santo? É fácil eu falar, né? Assim, Jesus é o meu Senhor. É fácil falar, né? Tem uma frase de acho que é Dom Henrique Soares, que fala numa pregação. Falar, Jesus é o meu Senhor, até um papagaio, você ensinando ele, o papagaio vai falar, né? Jesus é o meu Senhor. Mas o senhorio de Jesus acontece no nosso dia a dia. É a cada dia que Deus nos dá, que nós temos que dar esse sim. Deus, amanheceu, a gente, como cristão, né, é importante pelo menos a gente fazer um sinal da cruz quando amanhece, né? Amanheceu, você faz o sinal da cruz e fala assim, meu Deus, eu quero ser santa. No que o Senhor me preparar neste dia. Então, tudo que acontecer, Deus vai dar uma oportunidade para a gente ser santo. Por exemplo, nessa semana, alguém sofreu alguma contrariedade? Sofreu, Lu? Quer partilhar? Não? Vamos falar uma que a gente sofreu quanto grupo, né? O nosso livro que compramos era para vir
chegar dia 11 de fevereiro. Só que está na transportadora, né? E eles não entregam, aí tenta entrar em contato com eles, eles não dão contato. Tá uma coisa, a nossa irmã Isabela, que está nessa função de entrar em contato com eles, e eles não dão resposta e o livro não chegou ainda. Mas a gente pode, aconteceu essa contrariedade. A gente pode murmurar, né? Começar a falar no grupo lá, que não vai dar certo, vamos cancelar essa consagração, vamos fazer depois. Ou a gente pode falar assim: Senhor, se essa é a tua vontade, que seja feita a vossa vontade. O Senhor tem alguma coisa para nos ensinar com isso. A gente ser mais paciente, ou a gente ter mais confiança em Deus. Então, tudo que nos acontece é uma oportunidade da gente ser santo. Só que, infelizmente, a gente está inserido numa batalha espiritual que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, mas ela é real. Quais são os nossos inimigos? A igreja nos ensina que nós temos 3 inimigos. O primeiro de todos é o diabo, os anjos decaídos, né? O segundo, o mundo, com essa cultura, né, anticristã, com essa cultura que ensina as nossas crianças a serem depravadas, né? Ensina a gente a faltar domingo à Santa Missa. Então, o mundo com essa cultura anticristã é um inimigo nosso. E o terceiro inimigo é a nossa carne. É a nossa própria vontade. Nós que, infelizmente, já nascemos com o pecado original. Então, o pecado original faz com que a gente seja egoísta, com que a gente seja soberbo, né, desobediente. Desses 3 inimigos, qual que é o mais difícil de se vencer? Nós mesmos, a carne. Porque o diabo, ele pode tentar a gente da maneira que for. Se a gente estiver fortalecido em oração, a gente vai dizer não. O mundo, né, pode estar lá, você está lá assistindo televisão, de repente começa a passar um filme depravado, você tem a opção de desligar, né? Mas a carne é uma batalha entranhada ali. A preguiça, né, os 7 pecados capitais. Se a gente observa bem, a gente tem muitos vícios. A gente tem vícios de preguiça, né? De querer saber mais que os outros, de não querer perdoar. Eu acho que de todos, o mais difícil são as mágoas, né? A gente não saber perdoar. A gente quer a misericórdia, a gente quer o perdão, mas muitas vezes a gente não sabe dar o perdão. E aí nós precisamos dessa fortaleza de Nossa Senhora e de São José. Quando a gente se consagra a eles nos cobrem com o seu manto, né? A gente entra dentro da casa deles. A gente entra na Sagrada Família de Nazaré. E estando dentro da Sagrada Família de Nazaré, lá eles vão nos ensinar, lá eles vão conseguir as graças espirituais e temporais que nós precisamos, né? Lá eles vão nos ensinar a fazer a vontade de Deus, a seguir a palavra de Jesus. Então, São José é este pai amoroso que quer nos adotar. Todos nós temos um pai biológico aqui, né? Muitos, infelizmente, hoje em dia, muitos não têm o pai por perto, né? Às vezes o pai só fez, como diz, né? E depois abandonou o filho e deixou para a mãe. Isso também é um grande trauma que a nossa sociedade hoje está carregando. E São José, ele pode ser a cura para esses corações feridos, que não tiveram um pai biológico perto.
Porque quando a gente se consagra a São José, ele vai ser o nosso pai. É um pai adotivo. Só contar um breve testemunho. Eu não sou casada, mas eu tenho um filho de criação. Eu crio o meu filho, né? Ele está até fazendo a consagração com a gente, né? O Felipe. Deus me apresentou o Felipe, ele tinha 12 anos de idade, né? E aí depois eu peguei a guarda dele. E isso foi em 2012. Em 2019, porque eu mesmo, né, tendo ele de criação, você tem sonho, né, de ter uma família, de ter os seus filhos. Só que em 2019, eu tive câncer no útero. Então, fiz a cirurgia, tive que tirar todo o útero, toda a trompa, tudo, né? Tirei tudo. Fiz tratamento de quimioterapia, radioterapia, braquioterapia, um tratamento difícil, né? Graças a Deus, hoje estou aqui, né? Passei por todo esse tratamento e hoje estou aqui. Em 2021, né, foi a primeira turma lá de grupo, lá na Paróquia Cristo Rei. E eu fiz a consagração, a primeira consagração a São José lá no grupo da Paróquia Cristo Rei, no dia 1º de novembro de 2021. E uma das coisas, né, que durante a minha preparação, que São José tocou muito profundamente na minha alma, foi mostrando que ele também não foi pai biológico, que ele era pai adotivo. Mas isso não diminui em nada o amor, né? Então, para dizer o quê? Que nosso pai São José é nosso pai adotivo. Nós não vamos perder nosso pai biológico, ele continua lá. Mas pai São José, ele é tão santo que ele vai nos ajudar. Aqueles que têm traumas com seu pai biológico, São José vai vir em socorro. São José vai pegar no colo. São José vai fazer a parte de pai, né? Então, eu falando isso, eu quero abrir, né, os nossos corações para que a gente esteja atento, né, durante os exercícios, durante esses dias. Deixa São José agir na sua vida. A gente vai ter 33 dias de oração com São José. A gente vai meditar sobre as virtudes de São José. Então, você já vai vendo o que São José está falando especificamente para mim. Às vezes vai ter uma virtude que São José quer ressaltar para você naquele momento que você está precisando, né? Para mim, foi essa, né, de pai adotivo. Eu, como sou mãe adotiva, né, ele veio me consolar e me dar também essa força, né, de falar que esse não é um papel secundário, esse também é um papel importante, tá bom? E eu quero agora que todos peguem a página 305, que fala um pouquinho dos 7 privilégios desta devoção a São José. Do livro, tá? Página 305. Quem não tem o livro ainda, anota, que aí depois vocês, quando tiver com o livro em mãos, vocês podem ler. Que existe uma venerável Maria de Ágreda, que ela é uma mística da igreja, e São José, né, ela escreveu sobre São José. 7 privilégios para aqueles que são devotos de São José. E que aquele que são, por exemplo, eu vou ser devota de São José. A devoção não é, por exemplo, infelizmente, já tendo pela cultura. Muitas vezes a gente vê, até em novela, né? Ah, pega a imagem de Santo Antônio, coloca de cabeça para baixo. Ah, quero casar, coloca a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo. Né? Isso é devoção? Não é devoção. Devoção é eu saber quem é aquele santo, saber da sua história, saber as virtudes que ele praticou, e colocar essas virtudes na minha vida. Eu pegar ele como exemplo. Então, quando eu vou me consagrar a São José,
eu sou chamada a ser uma aparição de São José no mundo. Como? Imitando as virtudes de São José. E quando São José vê a nossa sinceridade do coração, existem 7 privilégios que de acordo, né, com a Venerável Maria de Ágreda, ele quer nos dar, ele quer nos favorecer. O primeiro, está lá na página 305. Primeiro é alcançar a virtude da pureza e superar as tendências sensuais da carne. Então, primeiro é ter uma vida casta. Como é necessário isso para a gente, né? Como eu falei, né? Tem crianças hoje que já são ensinadas desde pequenininha a não ter mais pureza de coração. São crianças, a pornografia está chegando para crianças de 8 anos, meninos de 8, 9 anos, que têm acesso a celular, já estão tendo contato com uma pornografia, corrompendo a pureza do seu coração. Quantos de nós, né, na nossa juventude, eu tenho 41 anos, na minha juventude, nos anos 90, né, começou aquele negócio do El-Chan, aqueles negócios de rebolar, de usar shortinho, né? E aí você vai trazendo para si aquilo, achando que é normal, que é moda, só que aquilo está corrompendo a pureza do nosso coração. Então, o primeiro privilégio aqui, que está no nosso livro, dessa devoção a São José, é a gente voltar a ter a virtude da pureza. E São José também nos ajudar a vencer as tentações da carne. O segundo privilégio, conseguir ajuda poderosa para escapar do pecado e voltar à amizade com Deus. Então, São José é aquele homem forte, aquele pai que muitas vezes, infelizmente, porque somos filhos rebeldes, né? Muitas vezes caímos no pecado, e quando a gente se consagra a São José, ele vai, quando a gente caiu no pecado, São José é aquele homem forte, pai, que vai lá pegar a gente pela orelha, né? E vai repreender o filho com amor, com sabedoria, para fazer a gente voltar ao estado de graça. Então, São José nos ajudará a estar no estado de graça, a não estar em pecado mortal. Terceiro privilégio, aumentar o amor e a devoção a Maria Santíssima. São José, depois de Jesus, foi o homem que mais amou a Virgem Maria. E Jesus, é claro, ele deu a vida, tudo, todos os dons dele, o respirar dele, o trabalho dele, tudo. Ele se consumiu para cuidar da Virgem Maria, sua esposa santíssima, e de Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem. Então, é ele que vai nos ensinar a amar Nossa Senhora e a amar também Jesus, né? Quarto privilégio, assegurar a graça de uma morte feliz e a proteção contra os demônios nessa hora. Gente, quem reza o terço? Pode levantar a mão. O terço da Virgem Maria. No final da oração de Nossa Senhora, o que a gente fala? Rogai por nós, pecadores, agora, hoje, e na hora da nossa morte. Por que a gente reza na hora da nossa morte? Porque é a hora decisiva. Enquanto aquele momento que a gente vai dar o último suspiro, é o momento que vai definir se eu vou ser salvo ou não. Eu posso estar na igreja há 50 anos, mas se naquele momento da minha morte, eu não vigiei, e deixei o pecado mortal entrar na minha vida e não me arrependi, o demônio vai vir para cima de mim com toda a sua força.
E na hora da morte é o momento que a gente está mais fraco. Então, São José, esse quarto privilégio é dele nos ajudar também neste momento decisivo que é a hora da nossa morte. Quinto privilégio, encher os demônios de terror a mera menção do seu nome por seus devotos. Então, se eu tenho devoção a São José, só no meu falar, José, São José, meu Pai glorioso, valei-me. Só nesse momento o demônio que está nos tentando, ele vai sair correndo em retirada. Porque o nome de José também é um nome santo, tá bom? Sexto privilégio, ganhar a saúde do corpo e auxílio em todos os tipos de dificuldades. São José, muitos têm também São José como o provedor, né? Muitos confiam, principalmente quando está passando por algum problema financeiro, quando está passando, né, por situações difíceis, confia em São José, né? Pede a intercessão de São José. São José é esse pai atento. Ele vai cuidar da nossa alma, das virtudes que nós precisamos desenvolver, mas ele também vai cuidar das necessidades nossas materiais, né? Se a gente tiver confiança, se a gente tiver aquele amor verdadeiro por ele, ele vai vir em nosso auxílio. Sétimo privilégio, garantir o nascimento de filhos nas famílias. Então é um outro privilégio, né, que a venerável Maria de Ágreda elenca, principalmente aquelas famílias que não estão com dificuldade de ter filhos, né? Que São José é um poderoso intercessor nesta batalha, né? De ter filhos numerosos na família e serem filhos que vão ser educados para ganharem o céu, né? A salvação. Então, aqui são 7 privilégios. Desses 7, né, é de encher os olhos e o coração de alegria. É importante a gente se dedicar nesses dias que nós vamos fazer essas orações. Como eu falei, São José ele vai se manifestar a nós, mas ele vai falar no nosso coração. E por isso a gente precisa de separar um tempinho e fazer as orações. Aqueles que são casal, pode fazer, né, a oração junto, ou familiares, fazem a oração junto. Mas, depois, no finalzinho, deixa um tempinho para cada um fazer a sua reflexão pessoal. Por isso que eu falei, é bom vocês terem um caderno. Porque naquela reflexão pessoal, você vai se perguntar, o que eu lendo aqui, o que me chamou mais a atenção? Né? O que São José falou comigo aqui? Aí você vai elencando. Aí no final, né, dos 33 dias, você pode ver, olha só, o tanto de coisa que eu aprendi. Né? O quanto eu já cresci espiritualmente. Mas uma coisa a gente tem que ter sempre em mente. A consagração, ela não é um passe de mágica. Não é assim, eu me consagrei, né? Pronto, estou salvo. Não preciso me preocupar com nada, né? Vou viver a minha vida distraído, não vou fazer oração, né? Não é assim. São José virá em nosso auxílio. A partir da consagração, nós vamos nos colocar, né, como filhos de São José, mas a gente precisa ser filho obediente. Porque se a gente for desobediente e sairmos da graça, e endurecermos o coração no pecado, não vai adiantar de nada. Assim como o batismo, né? Não adianta de nada se eu não renunciar o pecado de todo o meu coração. Essa batalha contra o pecado, ela vai ser até o último suspiro, gente. Então, a gente não pode esmurecer, a gente não pode ficar distraído.
A gente precisa seguir aquilo que Jesus nos exorta. Vigiai e orai, pois não sabeis o dia e nem a hora que Jesus vai nos chamar, né, na sua presença, na hora da morte, ou que Jesus virá na sua vinda gloriosa. A gente não sabe. E o que Jesus nos mandou? Orar e vigiar. Mesma coisa é com São José. Então, a consagração a São José vai fazer com que eu entre na casa da Sagrada Família. Pertença à Sagrada Família. É importante, e eu acho importante, quem não se consagrou a Nossa Senhora, também fazer uma consagração a Nossa Senhora. Pelo método de São Luís Grignon de Montfort, muito bom, eu recomendo, mas às vezes a pessoa não consegue, faz a consagração dos 5 primeiros sábados, né, ao Imaculado Coração de Maria, que foi a irmã Lúcia, né, a pastorinha de Fátima, Nossa Senhora revelou a ela essa consagração, mas faça, né, alguma consagração a Nossa Senhora também. Por quê? São José, lembra, ele está na ordem, primeiro vem Jesus, segundo Nossa Senhora, terceiro São José. Então, quem não se consagrou ainda à Virgem Maria, depois de se consagrar a São José, com certeza São José vai pedir, se consagra também a minha esposa santíssima, a minha amada esposa, né? E isso por quê? Para que cresça em nós as virtudes. Nós precisamos, gente. A nossa alma está em perigo. E é um perigo constante. Porque o demônio, né, ele está ao nosso redor como um leão, esperando a quem devorar, né? Então, se a gente bobear, a gente é devorado. Quantas vezes, gente, às vezes você conheceu alguém na igreja, né, que está anos na igreja e de repente aquela pessoa se transvia. Alguém já conheceu alguém assim? Que está na igreja e de repente saiu da igreja. O que faltou para essa pessoa? Oração e vigilância. Mas, enquanto a gente vive, há esperança. A gente não pode desistir de ninguém. Assim como Jesus, Nossa Senhora e São José não desistem de nós. Mas para isso nós precisamos fortalecer o nosso espírito, né? Para que a gente tenha capacidade de confiar em Deus e também confiar na graça de Deus, que age na nossa alma e na alma dos nossos entes queridos, na alma daqueles que mais a gente ama, né? Para encerrar, hoje, eu vou deixar 3 perguntas, agora é 5h06, só para a gente responder rapidinho. A primeira pergunta é: São José é o meu pai espiritual. O que você entende por essa expressão? Quando fala assim, São José é meu pai espiritual. O que você entende por essa expressão, quando se diz isso? Segunda pergunta. Antes de iniciar a preparação, a consagração a São José, qual era a minha ideia sobre ele? Antes de começar as pregações, essa preparação, como que eu pensava que era São José? Qual que era a minha visão de São José? E a terceira pergunta, até agora, a segunda? Antes de iniciar a preparação, a consagração a São José, qual era a minha ideia sobre ele? Deu para anotar? A terceira. Até agora, o que eu aprendi sobre a devoção a São José?
até agora, né? Que nós vamos ainda ter várias pregações, vamos começar a ler o livro. Mas até agora, das pregações que a gente já ouviu, daquilo que a gente já pesquisou, o que eu aprendi sobre a devoção a São José? Alguém quer vir aqui responder alguma dessas perguntas? Partilhar? Alguém quer? Está todo mundo tímido? Aline? Falar um pouquinho da segunda pergunta. Antes de iniciar a nossa consagração a São José, né? Qual era a minha visão, minha ideia sobre ele? Saber que ele era importante? Tá, importante. Na fé católica, né, em si. Saber que ele era o pai de Jesus, membro da Sagrada Família. A gente ouve isso, né, nas homilias, nas festas, né, de São José. Mas assim, entender de mente, mas principalmente no coração, que eu como católica, que amo a Jesus e amo a Virgem Maria, tenho a obrigação, acho que veio muito isso assim, obrigação da devoção e amor especial a São José. De olhar para ele todo dia, como a gente todo dia tem um momento, né, de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, seja o que for, e olhar para ele todo dia, porque eu passei a fazer isso desde o primeiro dia da nossa formação. Olhar para ele todo dia e chamar ele de meu pai. Meu pai, meu amigo. E hoje foi muito importante que tocou essa parte de ser o meu conselheiro. Ser o meu pai, aquele que vai me aconselhar, que vai me ajudar, que vai me ensinar, que vai ajudar a fortalecer a minha fé na Santíssima Esposa e a Jesus, a seu Filho. Tem lugar e tem que ter um lugar para Jesus, Maria e São José. A gente reza o texto às vezes, né? Faz essa ejaculatória. Jesus, Maria, José, minha família, vossa é. Mas o peso disso está mudando. Hoje, principalmente, acho que pesou isso. Jesus, Maria, José, minha família, vossa é. Eu preciso, eu necessito do socorro da Sagrada Família, completa. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José. Maravilha. Ótimo. Partilha. Alguém mais, gente? Não precisa ter medo. Que Deus, São José vai falando com você. Só partilhar, não tem certo e errado aqui não. Tem a ação do Espírito Santo que age dentro do nosso coração. E cada um, por exemplo, eu estou falando com todos estão escutando. Mas o Espírito Santo vai agir de maneiras diferentes no coração de cada um. Cada um vai, às vezes, numa palavra vai tocar mais, em outra é outra palavra, vai lembrar de alguma coisa, né, de algum momento da sua vida. Alguém quer partilhar alguma coisa que veio nesse momento, que você lembrou? Não? A Érica? Ah. Tá bom. A Érica, depois o André. Não vem não, que se eu chorar, não adianta. A primeira pergunta, quando pergunta, né, do pai espiritual, aí eu vou responder quase que dando um testemunho. Por que eu vim parar aqui, na comunidade São José da Copa Mil, né? Eu vou. Eu venho de uma família espírita, né, para quem não sabe da minha história, e fiquei muito tempo no espiritismo, depois saí, e fiquei muito tempo da religião eu com Deus, né? Creio em Deus e pronto. E fiquei muito tempo afastada. Apesar da minha família ser espírita, eu tive, antes disso, uma formação católica. Eu cheguei a fazer primeira comunhão, todos nós fomos batizados, minhas irmãs e tal. Mas, vamos dizer assim, me perdi da Igreja Católica durante um tempo. E aí, meu marido, né, que está aqui, nós, durante o nosso namoro e quando fomos casar,
ele falou, olha, eu faço questão de casar na igreja. E aí, quando eu me casei e tive filhos, vem aquela questão, preciso dar uma orientação espiritual aos meus filhos. Então, eu comecei a namorar de novo a Igreja Católica, mas ainda assim, só nos domingos e tal. Mas eu sempre tive vontade de participar mais, mas alguma coisa me bloqueava. Até que nós viemos para Cuiabá, comecei já, por conta da minha sogra, a frequentar São João Bosco, né, a paróquia São João Bosco, mas só na missa. E aí, em 2020, teve o acidente do meu marido, né? E eu precisava, foi nesse momento que Deus me tocou. E aí eu falei, gente, mas aí para onde eu vou, né? A gente estava na pandemia, né? Não tinha como ir para a igreja. E aí André, como é engraçado, né? André está aqui na consagração e um dos grupos que eu comecei a participar foi com o André, né? Participando, fazendo o texto da misericórdia e tal. E quando começou a parar a pandemia, eu falei, meu Deus, agora eu preciso me firmar em algum lugar. Eu preciso encontrar uma comunidade para eu começar. E eu tinha vindo aqui na São José, há muito tempo atrás, e aí eu não vou citar o nome, mas o padre consagrou tão rápido que eu falei, eu não volto mais lá. E, de repente, enfim, São José, eu estava na comunidade São José, que era perto de casa. Eu me apaixonei por um padre na internet, porque na época, né, eu ficava, que é o padre Mário Sartori, que era de uma comunidade de São José, da paróquia São José, de Alto Piquiri, e ele falava de São José o tempo todo. E um dia, quando eu fui rezar, veio São José. Eu falei, olha, não é possível. É São José. Eu vou ter que encarar a comunidade São José. Então, vamos lá. E aí eu comecei. Então, São José, para mim, ele é meu pai espiritual de todas as maneiras, porque foi ele que me trouxe de volta para a igreja, né? Foi São José que me fez estar aqui, foi São José que intercedeu pela vida do meu marido, eu tenho certeza. E é São José que me sustenta hoje, né, fazendo parte dessa comunidade que eu quero terminar sempre fazendo parte. Amém. Aí agora o André. Então, é rapidinho. Não estou fazendo a consagração, mas já é um chamado. Duas coisas, 2 pontos. Tassiana falou sobre o testemunho dela na questão da maternidade, né? Mãe adotiva. Isso me chamou muita atenção. São José não escolheu ser pai adotivo. Eis o ponto. São José abriu mão, ele poderia ser um homem, pai de muitos filhos, mas ele abriu mão da sua paternidade para atender o chamado de Deus, para ser pai de Jesus, o pai adotivo. Isso me chamou a atenção, por quê? Eu sou pai. Eu sempre quis ter filhos, mas não imaginava que tivesse a quantidade que tenho, né? E São José tem uma história desse último filho. Eu tenho 6 meninas. Durante 22 anos, nós tentamos ter menino. E não veio menino, só veio menina. E nós tivemos 6 meninas, né? Já tenho 3 de maiores. E quando foi em 2023, 2022, 2023, eu estava sentado no sofá. E São José do meu lado, uma imagem grande, né? Aí eu olhei para ele assim, e minha esposa já estava, a gente já sabia que ela estava gestante, mas não sabia, né, o que era o sexo, né? Aí eu olhei para São José e falei assim, São José, nós precisamos de padres. E na minha casa só tem menina. Dá uma força. E aí eu tenho devoção por São Francisco, né, e Nossa Senhora. Enquanto a Érica falava, me veio uma outra coisa aqui, depois eu vou partilhar. Mas aí eu falei para São José, e aí eu deixei, né? Não deu tempo de eu ficar sabendo o sexo da criança, porque eu ia para uma missão, que era a Jornada Mundial da Juventude, em Portugal, na Espanha. E, olha, gente, foi tão
tão bonito que Deus preparou para mim, que esses 22 anos esperando um menino, não imaginava que viesse assim, sabe? Mas lá dentro de mim tinha uma certeza. E quando eu falei para São José, pedi para São Francisco de Assis e Nossa Senhora de Fátima. Aí eu falei, não vai falhar, né? Sabe aonde eu estava quando eu fiquei sabendo que a minha esposa daria à luz um menino? Eu estava no Santuário de Fátima, ao final da bênção na missa, e a hora que revelou por videochamada que era o menino, explodiu aquele monte de papelzinho azul assim, eu chorei. Aí eu só olhei para trás, eu vi o Santíssimo no altar para a adoração. Então, um sinal muito grande de Deus na minha vida, na vida dessa criança. E São José intercedeu por essa graça, com certeza. E enquanto a Érica falava, me veio o seguinte: Nossa Senhora está o tempo todo assim, vem, de um jeito ou de outro. Até aqueles que não creem, que não admitem a maternidade de Maria, ela está o tempo todo. Mas aqui eu senti que Nossa Senhora falou para São José, vai atrás desses filhos. Vai atrás desses filhos queridos. Você que é o homem da casa. Amém? Glória a Deus. Glória a nosso Pai São José. Agora, para encerrar, né, que já é 5h20, vai ter lanche depois. Vamos rezar nossa ladainha, né, honrando, agradecendo a São José por este momento. É só uma questão no grupo do WhatsApp. Se alguém não deixou o contato, que ainda não está no grupo do WhatsApp, procura a gente, tá? Para dar o número do telefone para a gente colocar no grupo. O primeiro dia a gente pode ler agora. É curtinho. Vocês querem já? Para a gente já concluir o primeiro dia de preparação? Tá, então vamos sentar, porque aí reza a ladainha no final, então. Porque aí não precisa fazer em casa, a gente já vai fazer a leitura aqui, né? Primeiro dia, tem no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, a gente já mandou, tá? Se alguém tiver o celular aí, não tiver o livro ainda, pode olhar. É a página 27, primeiro dia. Por que uma consagração a São José? Quando Deus deseja elevar uma alma, Ele a une a São José, dando-lhe um forte amor por este bom santo. Quem disse isso é São Pedro Julião em Mar. Você quer crescer na vida espiritual? A consagração a São José o ajudará. Muitos cristãos se consagraram à Virgem Maria para se unirem mais a Jesus. Sem dúvida, a consagração a Maria é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua vida espiritual. A essência da consagração mariana é ajudá-lo a se tornar outra Maria para Jesus. Uma companheira fiel, amorosa e confiável do Salvador. A consagração a São José é semelhante. A consagração a São José o ajudará a se tornar outro José para Jesus e para Maria. Ou seja, entregar-se inteiramente a São José o ajuda a ser um companheiro fiel, amoroso e confiável de Jesus e Maria. No Novo Testamento, lemos que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Sob o cuidado vigilante de seus pais. Esse crescimento também pode acontecer com você, se você se entregar aos cuidados paternos de São José. São Bernardo de Claraval explica como funciona. Então, aqui ele está falando o quê? Que
ao consagrar São José, nós vamos ter um crescimento em estatura, sabedoria e graça. Aí São Bernardo de Claraval explica: podemos imaginar quem foi este bendito José pelo nome, já que ele era honrado a ponto de ser chamado de Pai de Jesus. E seu nome significa aumentar. São José é o aumentador. Ele tem um amor paternal por você e o poder de aumentar a presença de Deus em sua vida, elevando-o a outros patamares na vida espiritual. Durante séculos, este segredo de São José permaneceu oculto. Santos, místicos e um punhado de papas sabiam disso. Agora é a sua vez de descobri-lo. Agora é a hora de São José. A igreja e o mundo precisam muito de São José. Precisamos dele para nos ajudar a voltar ao amor de Jesus e a viver uma vida de virtude. Precisamos desesperadamente da proteção de São José também. A família, a base da sociedade, está sob ataque. A família de Deus, a Igreja Católica, também está sofrendo ataques violentos do mundo, da carne, do demônio e de alguns dos seus próprios filhos. Precisamos de São José para nos proteger. Ele é nosso Pai espiritual, amoroso e misericordioso, santo, forte e pronto para ajudar. Ele está para sempre ligado a Jesus, a Maria e à Igreja. Ele protegeu a Sagrada Família. Ele nos protegerá também, se nos entregarmos ao seu coração paterno e ao seu cuidado espiritual. São José é seu pai espiritual. Todas as crianças se parecem com seus pais. Você é um filho de São José. Você precisa se parecer com ele, copiando suas virtudes e sua fidelidade a Jesus e Maria. São José desempenha um papel vital, vivificante, em seu crescimento e bem-estar espiritual. Este é o cerne da consagração a São José. O beato Guilherme José Chaminade explica isso bem. Ele, São José, não foi um instrumento passivo no grande trabalho de nossa salvação. Ao contrário, desempenhou um papel ativo e, por isso, foi incluído nos conselhos misericordiosos da sabedoria encarnada. O amor misericordioso de Deus nos deu São José como um pai espiritual. Você está pronto para atingir outros patamares na vida espiritual? Vocês estão prontos a atingir outro patamar? A começar firme a ser santo? Muito bem. Está preparado para se aproximar de Jesus e Maria e crescer em virtude? Estamos prontos? Estamos dispostos? Vamos a José. Nós nos consagraremos a São José. Colocaremos a seus pés tudo o que somos e tudo o que temos. São Pedro, Julião, em Marte. Então, olha só. Tudo que nós somos e tudo que nós temos, nós entregaremos a São José, para que ele possa administrar, né? Nós seremos filhos, discípulos, né? E São José vai nos ajudar a sermos santos. Então, agora vamos lá rezar a ladainha a São José. Podemos ficar em pé. Quem tem o livro é na página 311.
Ladainha de São José. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, Deus Pai dos céus, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, São José, ilustre filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Ele constituiu o Senhor de sua casa. Oremos, todos juntos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.